Você sabe, meu amigo, o Amazonas não é só o que aparece nos guias turísticos ou nos documentários. Por trás da imensidão verde, da beleza das águas do Rio Negro e dos Solimões, existem mistérios que até os nativos temem falar. Eu sou daqui, de Urucurituba, e vou te contar algo que pouca gente sabe, algo que aconteceu há muito tempo, mas que ainda ecoa na floresta, como se nunca tivesse ido embora. Era no começo dos anos 80, mais ou menos. Eu ainda era um garoto, mas já tinha ouvido os mais velhos falar de coisas estranhas. Urucurituba, a cidade onde moro, fica bem afastada das grandes capitais. As casas são simples, a vida é tranquila e todos se conhecem. Mas, de vez em quando, algumas histórias sinistras surgem e se espalham como fogo no mato seco. Naquela época, um forasteiro chegou na cidade. Era um homem alto, com cabelos brancos, mas que parecia ter uns 40 anos. Ele se apresentava como doutor, mas ninguém sabia exatamente de onde vinha. Esse homem, que chamavam de doutor, Guilherme, começou a se interessar pela floresta, pelas lendas que rondavam a região. Diziam que ele estava em busca de algo, uma relíquia, ou talvez um conhecimento perdido, algo que a maioria da gente não queria nem ouvir falar. Eu lembro como se fosse ontem. O homem apareceu na casa de Dona Zuleide, uma senhora muito respeitada aqui da cidade, que tinha uma pequena farmácia. Ela era uma das poucas pessoas que conhecia as histórias antigas, as que os mais jovens não tinham coragem de ouvir. Dr. Guilherme perguntou para ela sobre as lendas da região, sobre o encantado das águas e sobre a floresta que escondia segredos de tempos imemoriais. Dona Zuleide, com a expressão séria, falou muito pouco, apenas dizendo: "Essa terra não gosta de forasteiro, e as águas aqui têm olhos que ninguém vê, mas que sempre estão observando." O doutor não pareceu assustado. Na verdade, ficou mais interessado. A curiosidade dele só aumentou. E, depois de algumas semanas, ele fez uma proposta à Dona Zuleide. Ele queria ir até a cidade de Itacoatiara, seguir o curso do rio até a fronteira com o território das tribos mais isoladas. A velha mulher tentou dissuadi-lo, mas o homem estava decidido. E a última coisa que ela lhe disse antes de partir foi: "Cuide com o que você busca, doutor. Tem coisas que não devem ser mexidas. Eu não sei ao certo o que ele encontrou por lá, mas o que aconteceu depois mudou tudo. Dr. Guilherme desapareceu. Não se soube mais nada dele. Ninguém viu o barco dele voltar. Ninguém ouviu falar de qualquer coisa que o pudesse ter acontecido. Mas o que é mais estranho, desde aquele dia, algo começou a mudar na cidade. Parece que, em algum ponto, ele havia tocado alguma coisa na floresta, ou talvez despertado algo que estava adormecido há muito tempo. De início, foram pequenos sinais, ruídos estranhos à noite, como se algo se arrastasse pelas margens do rio. As luzes das casas piscavam, sem explicação. As pessoas começaram a sentir uma presença, algo invisível, mas palpável, como se a própria terra estivesse observando. Eu me lembro de um homem chamado Pedro, que pescava ali perto da cidade. Ele ficou uma noite inteira esperando o peixe morder a isca, como sempre fazia. Quando voltou, estava pálido, como se tivesse visto um fantasma. Ele jurava ter visto uma sombra imensa na água, uma figura estranha, que se aproximava sem fazer barulho. E o que ele viu, segundo ele, era uma grande criatura, com olhos vermelhos brilhantes que refletiam a lua. Ele nunca mais foi o mesmo depois daquela noite, e logo depois desapareceu também. As histórias começaram a se espalhar,
Mas ninguém queria realmente falar sobre o que estava acontecendo. E quanto mais se falava, mais estranho tudo ficava. Eu, como garoto, também vi algumas coisas que me marcaram para sempre. Vi uma mulher, a dona do mercado da cidade, sendo seguida por uma figura que parecia ser um homem, mas com os pés virados para trás, como se estivesse andando ao contrário. Eu corri até ela, mas quando olhei de novo, ele já tinha desaparecido, como se o chão tivesse engolido. O mais assustador de tudo foi o que aconteceu em Urucurituba alguns meses depois. Eu estava em casa e já era tarde da noite, quando escutei um som que parecia vir de um rio distante. Era uma espécie de canto, um som profundo, quase como um lamento. De repente, ele se intensificou e parecia vir de dentro da floresta. Fui até a porta, curioso, e vi uma luz fraca, como se algo estivesse brilhando entre as árvores. Não era uma lanterna, nem uma fogueira. Era algo diferente, algo que não se via normalmente. Fui até a margem do rio, e ali, na escuridão, vi uma figura em pé. Era alta, com a pele coberta por musgo e raízes, e seus olhos, os olhos eram vermelhos como o sangue. Ela não se moveu, mas eu podia sentir que estava me observando, como se me conhecesse de alguma outra vida. Eu não conseguia entender o que era aquilo, mas soube, de alguma forma, que não devia olhar para trás. O medo que senti naquela noite foi tão grande que nunca mais consegui dormir direito. Eu vi e vivi o suficiente para saber que algo muito estranho estava acontecendo. As pessoas começaram a ir embora de Urucurituba, temendo a floresta, e o próprio rio parecia diferente. Os pescadores diziam que o peixe havia sumido, como se a água estivesse tomada por algo que os afastava dali. Os meses passaram, e as histórias sobre a maldição de Dr. Guilherme continuaram a se espalhar. Mas ninguém teve coragem de investigar mais a fundo. Aqueles que ainda permaneciam em Urucurituba viviam com um medo constante, como se estivessem à beira de algo sombrio, algo que não podiam controlar. Era como se a cidade estivesse morrendo, devagar, mas sem volta. As ruas ficaram vazias. O mercado, que antes estava sempre cheio, agora estava quase sempre fechado. E a igreja, onde as pessoas se reuniam para rezar, parecia mais uma casa vazia. Foi durante esse período de medo constante que eu ouvi falar de um homem chamado Vicente, que apareceu na cidade. Ninguém sabia de onde ele vinha, nem quem ele realmente era. Mas ele chegou com um propósito claro. Queria saber mais sobre o desaparecimento de Dr. Guilherme e sobre as lendas que rondavam a cidade. Vicente não era como os outros forasteiros. Ele não era um turista. Não estava ali por curiosidade ou negócios. Ele tinha um olhar sério, determinado, e logo de cara começou a fazer perguntas sobre a floresta, sobre as águas e, claro, sobre o doutor. A princípio, as pessoas o receberam com receio, mas como ele parecia tão insistentemente disposto a descobrir a verdade, acabaram lhe dando algumas informações, algumas mais confiáveis do que outras. Eu, pessoalmente, estava cético. Não acreditava em maldições, nem em figuras fantasmagóricas saindo das águas. Mas o que aconteceu com Vicente me fez mudar de ideia. Ele começou a se aprofundar nas histórias antigas, nos relatos dos pescadores e nas lendas das tribos que habitavam a região. Durante semanas, ele saiu pela cidade, conversando com todos que ainda estavam dispostos a falar, tentando juntar as peças de um quebra-cabeça muito maior do que imaginávamos. Vicente se tornou cada vez mais obcecado. A cada dia que passava, ele parecia mais perdido, mais distanciado da realidade. Diziam que ele passava as noites na floresta, fazendo caminhadas sozinho, sem falar com ninguém.
Alguns moradores juravam que ele estava conversando com as árvores, como se estivesse buscando respostas que não vinham. Outros, mais supersticiosos, começaram a afirmar que Vicente havia se perdido para as águas, assim como Dr. Guilherme. Mas o mais estranho aconteceu em uma das noites mais quentes do ano. Eu estava na beira do rio, pescando, ou pelo menos tentando. A lua cheia iluminava a superfície da água, que, em uma visão sobrenatural, parecia mais densa, mais escura, como se algo estivesse se formando sob ela. Foi então que vi Vicente. Ele apareceu ali, com a roupa ensopada, o cabelo desgrenhado e o olhar vazio. Ele não parecia mais o mesmo homem que chegou à cidade semanas antes. Ele estava mudado. Ele me olhou com uma expressão de puro terror, mas ao mesmo tempo uma calma inquietante. Eu achei, ele disse, sua voz quase um sussurro. Eu encontrei o que o doutor procurava. O que ele despertou está aqui, está esperando. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele deu um passo em direção à água, como se estivesse em transe. Eu tentei gritar, puxá-lo de volta, mas era tarde demais. Ele se jogou no rio, sem hesitar, desaparecendo nas águas escuras, como se o próprio rio o tivesse engolido. No dia seguinte, os pescadores encontraram o barco de Vicente abandonado nas margens de Urucurituba. Não havia sinal dele. Ninguém jamais o viu novamente. Mas o que me assustou mais não foi o desaparecimento em si. Foi o que veio depois. À medida que os dias passavam, algo mudou na cidade. O rio, que sempre foi imenso e sereno, parecia estar se movendo de maneira estranha. As águas começaram a subir de forma inexplicável, cobrindo as margens, e, mais uma vez, começaram a aparecer figuras à noite, sombras que se moviam silenciosamente entre as árvores, olhos vermelhos refletindo o brilho da lua. Naquela época, eu já tinha ouvido falar de histórias antigas sobre o Boiúna, uma criatura lendária que habita as profundezas dos rios amazônicos, uma serpente gigantesca que engole tudo o que entra em seu caminho. Muitos acreditavam que o Boiúna era a manifestação de um espírito ancestral que protegia a floresta, mas outros diziam que era a própria encarnação do mal. Um ser condenado a caçar os que se atreviam a invadir as águas sagradas. No entanto, depois da morte de Vicente, essas histórias começaram a tomar uma nova forma. Diziam que ele, assim como o doutor, havia mexido com algo que não devia. Algo dentro da floresta havia sido despertado, algo muito mais antigo do que as tribos que ali viviam. E essa força, essa presença, estava agora em busca de algo, ou alguém, para completar o ciclo que Dr. Guilherme havia iniciado. Eu, que sempre fui cético, sabia que o momento estava chegando. Sabia que alguma coisa estava prestes a acontecer e que Urucurituba nunca mais seria a mesma. A floresta não esquece. E as águas, essas águas que pareciam calmas e inofensivas, agora estavam cheias de uma força ameaçadora. Eu vi as coisas mais estranhas nos últimos dias, vultos nas árvores, sons que não vinham de animais conhecidos, e o medo que crescia nas pessoas. A cidade começou a se despovoar. Quem podia ia embora. Aqueles que ficaram já não saíam à noite, e as ruas, que antes eram povoadas por risos e conversas, agora estavam vazias, como se a própria vida tivesse fugido dali. A última coisa que me lembro de ter ouvido, antes de deixar Urucurituba, foi um grito. Não sei de quem era, nem de onde veio, mas soava como o lamento de uma alma perdida, algo que nunca iria encontrar a paz. E, naquele momento, soube que algo irreversível havia acontecido, algo muito maior do que qualquer um de nós poderia compreender. Alguns ainda dizem que, nas noites mais escuras, se você for até as margens do rio, pode ver, entre as sombras das árvores,
os olhos vermelhos de Vicente, ou de Dr. Guilherme, ou talvez da própria criatura que despertaram. Eu, pessoalmente, não tenho coragem de voltar para lá, porque se há uma coisa que aprendi, é que o Amazonas nunca esquece. E o que foi despertado nas suas profundezas nunca mais se calará. As águas de Urucurituba agora pertencem a algo mais, e quem ousar cruzar suas margens pode acabar sendo o próximo a fazer parte do que dorme sob elas. Você ainda quer conhecer o Amazonas? Era uma noite quente em Manaus, um daqueles dias abafados que faziam a gente suar só de respirar. Eu estava voltando do centro, depois de uma reunião que se arrastou até tarde. As ruas estavam vazias, quase desertas, exceto pelos sons dos animais da selva e o farfalhar das folhas no vento. Eu nunca tinha sido tão sensível àquele silêncio, mas naquela noite parecia mais pesado, como se algo estivesse me observando. Peguei o ônibus até o bairro de São Jorge, uma das áreas mais conhecidas de Manaus, mas onde poucos turistas se aventuram. O caminho até lá já me deixava desconfortável, com aquelas ruas estreitas e mal iluminadas, onde o asfalto é mais uma lembrança do que algo realmente utilizável. Mas não era a cidade que me inquietava, era algo muito mais perto de mim. Foi quando o ônibus fez uma parada perto da margem do Rio Negro, perto de uma comunidade chamada Maués, que a coisa estranha aconteceu. O motorista, um homem alto e quieto, olhou para trás e, de repente, mudou de expressão. Ele parecia nervoso. Olhou para o espelho retrovisor várias vezes, mas não disse uma palavra. Quando o ônibus deu a partida novamente, o silêncio foi quebrado por um estalo, como se algo tivesse batido contra a lataria. No começo, achei que fosse apenas o som da estrada, mas logo uma sensação gelada tomou conta de mim. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, como se a própria selva ao redor estivesse se aproximando de forma invisível. Quando o ônibus passou por um pequeno riacho, ouvimos um barulho estranho do lado de fora, algo arrastando pelo chão. Um som úmido e pesado. Eu não sei o que era, mas a sensação era de que estava bem ali, ao nosso lado, espreitando. Naquele momento, o motorista parou bruscamente. "Ninguém sai. Fiquem calados", ele mandou com uma voz rouca. Ele olhou para a frente e se encostou na janela. Foi então que vi. Primeiro, foi só um movimento rápido nas sombras do mato, algo grande e escuro se arrastando, e depois um som, algo como o roçar de garras na lata do ônibus. Mas o pior estava por vir. Uma série de pequenos olhos vermelhos começaram a aparecer. Pequenos, mas estavam em toda parte. Nas árvores, no chão, até dentro do mato. Eu percebi que eram ratos, ratos enormes. Eles estavam saindo do mato, seguindo o ônibus. Eram ratos da selva. Não eram como os ratos urbanos de Manaus, esses pareciam diferentes. Eles eram maiores, com uma pelagem negra e olhos tão vermelhos quanto sangue. Olhos que pareciam brilhar na escuridão. O mais assustador era o jeito como eles se moviam em perfeita coordenação, como se fossem guiados por uma vontade única, por uma mente coletiva. Os ratos começaram a se aproximar, mais e mais, e logo começaram a subir nas laterais do ônibus. Foi então que o motorista finalmente acelerou, e o ônibus partiu em alta velocidade. Mas, mesmo assim, eu podia ver aqueles olhos vermelhos nos retrovisores, na escuridão da mata. Parecia que eles estavam nos seguindo, que estavam nos caçando. Cheguei em casa ainda com o coração disparado, sem entender muito bem o que aconteceu. Só sei que, naquela noite, Manaus parecia mais escura do que nunca, como se algo tivesse acordado na selva. E quando me deitei para tentar dormir,
Eu ainda podia ouvir os ratos, seus passos no telhado, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão. Eu tentei ignorar. Tentei seguir minha vida, mas algo dentro de mim havia mudado naquela noite. O medo parecia estar grudado em minha pele, como uma tinta invisível que eu não conseguia lavar. Cada vez que eu passava pela beira do Rio Negro, sentia um arrepio, uma sensação de que havia algo espreitando nas sombras, esperando. Não falava sobre isso com ninguém. As pessoas em Manaus têm uma tendência a achar que esse tipo de coisa é superstição, uma invenção da cabeça. Mas algo em mim sabia que aquilo não era invenção. Foi numa tarde quente de quarta-feira, algumas semanas depois, que a história realmente tomou um rumo inesperado. Eu estava em casa, sozinho, quando ouvi um barulho vindo do telhado. Era o mesmo som que eu tinha escutado antes, aquela sensação de algo, ou alguém, se arrastando por ali. Eu quase ignorei, mas o som estava ficando mais forte, mais intenso, como se estivesse se aproximando. Uma sensação de peso me apertava o peito e eu sabia que não era o vento. Decidi subir para o sótão. Não tinha coragem, mas a curiosidade me venceu. Subi pela escada rangente e cheguei à porta, que estava fechada. Apontei a lanterna e lá estava. A primeira coisa que vi foram as marcas de garras, como se algo tivesse tentado escalar a parede. O chão estava coberto de fezes, marcas de patas pequenas, mas profundas, e uma sensação de podridão no ar. Eu mal tive tempo de processar aquilo tudo quando ouvi um sussurro, algo muito fraco, vindo de dentro da escuridão do sótão. Era como se algo estivesse me chamando, me convidando a ir mais fundo, a me aproximar. O sussurro aumentou, até se transformar em um grunhido baixo e abafado. Eu não sabia o que fazer. Tentei sair correndo, mas algo me segurava, como se uma força invisível estivesse me prendendo ali. E então, na penumbra, eu vi. Era um rato, mas não como os outros. Esse era maior, muito maior. Tinha os olhos vermelhos brilhando com uma intensidade absurda, e sua pelagem, encharcada e suja, refletia a luz da minha lanterna, como se fosse algo doentio. Ele estava parado ali, como se esperasse por mim, como se soubesse que eu viria. A cada passo que eu dava para trás, o rato se movia também. Ele não estava sozinho. Quando olhei mais atentamente, vi outros, dezenas deles, se espalhando pelas vigas, nas paredes, nas sombras. Era como se estivessem me cercando, como se me observassem. Mas não eram ratos comuns. Eram os mesmos olhos vermelhos, os mesmos corpos deformados, e a sensação de que havia algo mais, algo ancestral, por trás daquelas criaturas. Como se não fossem só ratos, mas um tipo de mal, algo alimentado pela escuridão da floresta, pelos rios e pelos segredos da Amazônia. Eles estavam ali para me avisar, para me lembrar de algo, e ao mesmo tempo para me assustar. Eu corri para fora do sótão sem olhar para trás, com o coração batendo na garganta. Quando desci, tropecei e quase caí, mas consegui sair da casa. Corri pela rua, sem destino. Não sabia onde estava indo, mas sentia que não podia voltar. Nos dias seguintes, a cidade estava diferente. A sensação de que algo estava errado se espalhou. As pessoas começaram a falar sobre um surto de ratos gigantes, algo que nunca tinha acontecido antes. Eles apareciam em locais inesperados, invadiam as casas, as lojas, e sempre com os mesmos olhos vermelhos, sempre com o mesmo olhar penetrante. Algo estava acordando na Amazônia, algo que tinha estado adormecido por séculos, e parecia que esse mal queria mais do que simples presas. Foi então que eu ouvi os rumores. Diziam que em algumas aldeias ribeirinhas, na região de Itacoatiara e até em Manacapuru,
As pessoas estavam desaparecendo. Não eram simplesmente vítimas de doenças ou acidentes. Elas sumiam, como se fossem levadas pela floresta. E tudo o que restava eram os rastros, as marcas de patas e o som peculiar, baixo e arrastado, que vinha das profundezas da selva. Naquela noite, uma voz sussurrou no meu ouvido, uma voz que não era humana, que vinha de dentro da minha própria mente. Você já sabe o que está por trás disso. Eles não vão parar. Você também está marcado. E foi então que percebi a verdade. A selva nunca esquece. E quando os ratos da Amazônia vêm, eles não vêm apenas para caçar. Eles vêm para cobrar um preço. Era uma noite escura, dessas em que o silêncio da floresta é quase sufocante. Eu estava em uma pequena vila ribeirinha, no coração da Amazônia, onde as lendas vivem tão intensamente quanto as árvores e os rios. Estávamos todos reunidos ao redor de uma fogueira, tentando espantar o frio daquelas noites úmidas, quando um velho, conhecido por todos como o Zé do Brejo, começou a contar uma história que até hoje me arrepia só de lembrar. Ele, com sua voz rouca e olhar perdido, começou. Vocês já ouviram falar da Mãe d'Água? Não? Pois é, ela existe. E não é só história para assustar criança. Dizem que, lá nas profundezas do rio, onde o sol nunca chega, mora uma criatura que não é nem de carne nem de água. Ela pode se disfarçar de mulher, de criança, ou até de algo que você nunca viu antes. Só que, se você vê, é tarde demais, já era. Eu, como muitos da roda, não dava muita credibilidade a essas histórias. Achava que tudo era apenas lenda local. Mas Zé continuou, com um olhar ainda mais sombrio. Era uma vez um pescador, jovem e destemido, que desceu o rio sozinho, bem tarde da noite. Ele não acreditava nas histórias como vocês. Achava que tudo não passava de invenção. No entanto, naquela noite, algo estava estranho. O rio estava mais calmo, o ar mais pesado. Ele ouvia algo como um canto distante, suave, mas que fazia a pele arrepiar. Quando ele olhou para a beira do rio, viu uma figura, uma mulher, com longos cabelos molhados, flutuando na água, com os olhos brilhando como se fossem faróis no escuro. O velho fez uma pausa, olhando para nós, como se esperasse que sentíssemos o peso daquelas palavras. O pescador, curioso, se aproximou. Ela lhe falou com uma voz suave, quase doce, chamando-o para se aproximar, para ajudar. Ela disse que estava presa, que precisava de sua ajuda. E o pescador, como todo homem, pensou: se é bonita, deve ser inofensiva, não deve ser nada demais. Ele a seguiu, sem perceber que a verdadeira armadilha estava na calma do rio, na suavidade daquela voz. Mas, quando ele a tocou, a mulher, que na verdade não era mulher, o puxou para a água. O velho fez um gesto com as mãos, imitando o movimento da vítima se afundando. Ao tocar nela, tudo se transformou em um pesadelo. Ele sentiu suas mãos sendo puxadas para o fundo, enquanto as águas do rio se fechavam sobre ele, não de forma natural, mas como se fossem mãos gigantes, frias, pegajosas. E, antes de se afogar, ele viu o rosto da Mãe d'Água. Não era mais uma mulher. Era uma criatura horrível, com dentes afiados como lâminas e olhos vazios, como se fosse feita de pura escuridão. Zé se calou por um momento, deixando o silêncio tomar conta da roda. Eu podia sentir a tensão no ar. Mas ele não terminou por aí. Agora, o pior de tudo, ele continuou baixando ainda mais a voz, é que ela não mata de imediato. Não. Ela puxa a alma da vítima para o fundo do rio e depois a deixa vagar, perdida, sem rumo, até que um dia ela volta à superfície, já sem memória, sem vontade própria. E dizem que, quando isso acontece,
a alma não volta mais para o corpo. Ela se transforma. Ela se torna um espírito que persegue quem tiver coragem de cruzar seu caminho, até arrastá-lo para o rio também. Eu senti um calafrio que percorreu minha espinha. Mas Zé não parou. Olhou para nós com os olhos arregalados e sussurrou. Eu mesmo conheci um homem que viu isso com os próprios olhos. Ele se perdeu no rio e, quando o encontramos, estava em estado de choque, sem conseguir falar. Só dizia uma palavra: águas, águas. Mas os olhos dele estavam vazios, como se sua alma já tivesse sido levada. Ninguém nunca mais o viu por aqui. Quando Zé do Brejo terminou sua história, o silêncio tomou conta da roda. O som das águas batendo nas margens parecia mais distante agora, mas ainda assim carregado de um presságio estranho, como se algo estivesse observando. O velho levantou-se lentamente e, com um olhar ainda mais sombrio, olhou para cada um de nós, como se soubesse que estávamos todos pensando na mesma coisa. Aquela história poderia ser mais do que apenas uma lenda. Algo na maneira como ele a contava parecia verdadeira. Eu pensei em ir para casa, mas algo me impediu. Não era medo, mas um certo desconforto, como se uma força invisível estivesse nos mantendo ali. Foi então que outro homem, o Joãozinho, o mais cético de todos, resolveu falar. Ah, isso é só história para amedrontar, Zé, disse ele, rindo nervosamente. Esses contos são inventados pelos mais velhos para assustar a gente. Não há nada de sobrenatural por aqui. O rio é traiçoeiro, mas nada além disso. Zé olhou para ele com um sorriso estranho, quase sabendo o que viria. Você acha, Joãozinho? Então me escute com atenção. Eu não te contei tudo. Joãozinho levantou uma sobrancelha, desafiador, mas também um pouco desconfiado. A fogueira agora estava quase apagada, e a única luz que restava vinha da lua, refletindo nas águas calmas do rio. Zé se sentou novamente e, com um tom mais baixo, continuou a narrativa, como se tivesse guardado a parte mais terrível da história para o final. Foi há alguns anos, quando uma expedição científica passou por aqui. Eles estavam estudando o ecossistema do rio e se aventuraram nas partes mais profundas, onde ninguém mais se atrevia. Eram homens de ciência, sabiam o que estavam fazendo. Mas o que não sabiam era que estavam mexendo com forças que não podiam entender. Ele fez uma pausa, olhando para os nossos rostos, e então continuou. Essa expedição tinha um dos melhores biólogos da região, o Dr. Henrique. Ele era um homem inteligente e tinha uma confiança imensa na sua própria capacidade. Ele tinha ouvido falar da Mãe d'Água, mas, como muitos de vocês, achava que isso era apenas uma superstição. Então, no dia que eles se afastaram da vila, o grupo estava todo animado, achando que seria apenas mais uma coleta de dados. Eles não estavam preparados para o que encontrariam. Zé fez um gesto com a mão, como se estivesse se afastando das águas, tentando ilustrar a tensão crescente. Foi durante a noite, quando o rio parecia mais calmo. O Dr. Henrique, sozinho, decidiu sair para pescar. Ele acreditava que a calmaria do rio era uma oportunidade única para encontrar novas espécies. O que ele não sabia era que, naquela calma, estava sendo observado. Os outros, ao redor da fogueira, estavam quietos agora, escutando atentamente. E eu também me senti cada vez mais tenso. Eu conhecia aquela sensação, aquele vazio no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Doutor Henrique, com sua lanterna, desceu até a beira do rio. A água estava tão clara que ele podia ver os peixes se movendo lentamente, como sombras nas profundezas. Foi quando ele ouviu o canto, aquele som suave, quase etéreo. Ele pensou que fosse alguma ave, ou até mesmo uma ilusão provocada pela solidão.
Mas, como um bom cientista, ele decidiu investigar. Zé respirou fundo e continuou. Ele se afastou da margem, seguindo o som. Quando ele finalmente a viu, a mãe d'água estava ali, flutuando na água, com os cabelos negros como o breu e os olhos que refletiam a luz da lanterna. Ela o chamou, e o doutor. Henrique, completamente imerso na beleza e mistério daquela criatura, se aproximou, sem hesitar. Mas não era só a beleza que ele via. Não era apenas a mulher que ele imaginava ser. Algo mais estava ali, algo que ele não podia compreender. Zé olhou para todos nós com uma expressão sombria. Ela falou com ele, mas não usou palavras. Foi algo diferente. Uma pressão na mente dele, como se ela soubesse tudo sobre ele. Seu passado, seus medos mais íntimos, e a coisa mais assustadora, ela sabia seu nome. Nesse momento, o ar parecia pesado. O rio, lá fora, parecia respirar com a história. Doutor? Henrique tentou recuar, mas o que aconteceu foi que ele não conseguiu. Ele começou a sentir sua mente sendo sugada para a água. Não fisicamente, mas como se ela estivesse puxando sua alma. Uma sensação tão forte que ele não conseguia mais resistir. Foi como se o próprio rio estivesse engolindo sua consciência. Zé fez uma pausa, e a tensão na roda era palpável. Quando encontramos o doutor, Henrique, ele estava na beira do rio, olhando para o vazio. Seus olhos estavam arregalados, mas sem vida. Ele não falava, não se movia. Apenas repetia um nome que nenhum de nós reconhecia. Ele dizia, ela me levou. E então, ele morreu, sem nunca mais recuperar a lucidez. Zé olhou para cada um de nós, como se soubesse que a história já tinha nos alcançado de forma profunda. Agora, sabem o que é mais assustador de tudo? O grupo que estava com o doutor. Henrique nunca encontrou seu corpo. Ele desapareceu, como se o rio tivesse o engolido por completo. Mas o mais estranho de tudo é que, desde aquele dia, em cada noite clara, se você prestar atenção nas águas do rio, verá uma forma refletida na superfície. Não é um reflexo qualquer. É a figura de um homem, que parece olhar para você, fixamente. E se você olhar por tempo demais, bem, dizem que é a mãe d'água chamando novamente. Zé se levantou lentamente e, antes de ir embora, olhou uma última vez para nós. Nunca se esqueçam, ele disse. O rio é mais velho do que nós e carrega segredos que nunca devemos tentar entender. E, naquela noite, eu não consegui dormir. A visão daquela forma, refletida nas águas, parecia perseguir cada pensamento meu. Como Zé disse, às vezes o rio não deixa nada para trás. Eu nunca mais vou esquecer o que aconteceu naquela viagem para o Amazonas. Tudo parecia perfeito no começo. Fomos com um grupo de ecoturismo, com guias experientes, para explorar a floresta e navegar pelos rios misteriosos. Era uma experiência que todos queriam viver, mas ninguém sabia o que nos aguardava naquelas águas escuras. Lembro de uma noite em que acampamos perto da famosa Ilha de Marajó, um lugar isolado onde o vento sussurrava nas árvores e o som da selva era ensurdecedor. O céu estava limpo, mas a lua era cheia e parecia maior do que o normal. Era uma noite estranha, como se o próprio tempo estivesse tenso, segurando a respiração. O guia, um homem calado chamado João, nos avisou sobre o rio Araguaia. Falou de forma vaga, como se tentasse esconder algo, mas eu percebi um tremor na voz dele. A história que ele nos contou falava de pessoas que desapareceram lá, ao longo das décadas, sem deixar rastro algum. Ninguém nunca soube se os desaparecimentos eram culpa dos índios, dos animais ou algo pior. João falou sobre as almas da água,
mas ninguém deu muita atenção. Era só uma história local para espantar turistas, pensávamos. À medida que a noite caía, o clima ficou mais denso. As árvores ao redor do acampamento começaram a ranger como se algo estivesse se movendo entre elas. De repente, um barulho de água. Eu pensei que fosse um animal, mas o som estava estranho, como se alguém estivesse se arrastando por entre os galhos, fazendo um esforço sobrenatural para chegar até a margem do rio. Dei uma olhada para o lado e vi uma silhueta escura se aproximando. Era uma figura humana, mas muito alta, desproporcional. Suas pernas pareciam longas demais para ser um ser humano, e seus braços se esticavam de uma forma que não parecia natural. Ela estava se movendo lentamente, como se a água estivesse a puxando para dentro dela, e sua pele, pálida como a lua, refletia a luz da fogueira. Foi então que o medo tomou conta. O grupo começou a murmurar, mas ninguém se atrevia a se mover. E então, como se em resposta, a figura parou e olhou diretamente para nós. Os olhos, não posso descrever como eram. Não havia pupilas, apenas um brilho branco e vazio, como se estivesse olhando para dentro de nossas almas. João, o guia, gritou para todos entrarem na canoa, mas já era tarde. A criatura, se é que era uma criatura, começou a avançar com uma velocidade sobrenatural. Eu ouvi um som que parecia um lamento, algo entre um grito e o choro de uma criança. No mesmo momento, o vento se levantou, e as árvores pareciam se curvar como se a força daquela presença estivesse dobrando a própria realidade. Fugimos para o rio, mas o medo foi mais rápido do que a nossa coragem. Quando finalmente conseguimos sair de lá, olhei para trás e vi que a figura ainda estava lá, imóvel, como se nos observasse. Nunca mais voltamos para aquela parte da floresta. De volta à cidade, tentamos contar a história, mas ninguém acreditou. Fui até o Museu do Seringal, na capital, e lá encontrei mais histórias sobre o que chamam de encantados, seres que habitam a floresta e os rios, e que às vezes, por algum motivo, cruzam o caminho de quem não deveria estar lá. A sensação de que o que vimos naquela noite não era uma simples lenda ficou comigo. E nunca mais fui o mesmo depois daquela viagem. Eu não devia ter voltado àquela região, mas a curiosidade me consumia, como um veneno lentamente me envenenando. Sabia que, se não tentasse entender o que aconteceu, a obsessão por aquilo nunca me deixaria em paz. Decidi retornar ao rio Araguaia e à ilha de Marajó, sozinho desta vez, sem nenhum guia ou grupo de turistas. Era uma busca por respostas, ou talvez uma tentativa de exorcizar o que vi daquela noite. Antes de partir, fui até um velho seringueiro, chamado Zé, que morava na periferia de Belém. Ele tinha a aparência de alguém que tinha vivido mais de um século, com a pele enrugada e os olhos tão opacos que pareciam estar escondendo algo. Quando mencionei o que havia acontecido, ele me olhou como se tivesse escutado aquela história mais vezes do que gostaria. E, antes mesmo de eu terminar de contar, ele me interrompeu com uma única frase. Não vai encontrar resposta, meu filho. Só vai encontrar a escuridão. Ele não disse mais nada. Apenas me entregou um amuleto de madeira e me aconselhou a nunca olhar diretamente para as águas do Araguaia depois do entardecer. A água leva à alma, ele disse. Não entendi, mas aceitei o amuleto, como se ele pudesse ser algum tipo de proteção contra o que estava por vir. Quando cheguei à ilha de Marajó, a sensação era diferente. O calor abafado da floresta parecia mais intenso, como se até o ar estivesse carregado de algo que não se via. Mas, ao invés de me afastar, eu estava atraído. O rio parecia chamar meu nome, como se uma força invisível tivesse se apoderado de mim, puxando-me cada vez mais para aquele destino sombrio.
Na primeira noite, acampado perto da margem, o silêncio era absoluto. Não ouvi o barulho familiar das aves ou dos insetos, como deveria ser na floresta. Só o som da água, calma e gelada, fluindo lentamente. A lua estava cheia novamente, como na noite em que vi a criatura, e eu sabia que algo estava prestes a acontecer. À medida que a noite avançava, senti a presença de algo observando. Não era só o medo, era uma sensação de que o próprio espaço ao meu redor estava se distorcendo, como se a realidade estivesse sendo manipulada por algo que não compreendia. Então, o som veio. Aquele som estranho de arrasto, vindo de perto da água. Eu me levantei, sem pensar, e olhei em direção à margem, onde as sombras das árvores eram mais densas. Foi quando vi. Não era a figura alta como antes, mas algo ainda mais terrível. Uma criatura em forma humana, mas com a pele negra como a noite, e os olhos completamente brancos, como se não houvesse nada ali, nem vida, nem alma. Seu corpo era magro e desproporcional, mas o que mais me gelou foi a boca. Não era uma boca comum, mas uma abertura monstruosa, uma fenda que se alargava demais, mostrando fileiras de dentes afiados, que pareciam se estender para fora da sua cabeça, como se tivesse sido rasgada pela força de algo que nem mesmo deveria existir. E então, ela começou a falar, mas não com palavras. Era um sussurro baixo, inaudível, que parecia surgir da própria terra e da água. Eu não podia entender, mas sabia que era um convite. A coisa me chamava, oferecia algo que eu sabia que eu não deveria aceitar. Algo, no fundo da minha mente, me dizia que, se eu me aproximasse, se eu mergulhasse naquelas águas, jamais voltaria. Foi quando, de repente, as águas começaram a agitar. E o som da água não era mais o mesmo. A correnteza estava ficando mais forte, como se o rio tivesse vida própria e estivesse se tornando um ser vivo, tentando me puxar. Vi sombras movendo-se na água, sombras de pessoas, ou pelo menos o que pareciam ser figuras humanas. Eram os desaparecidos. Os rostos deles, distorcidos pela água, estavam olhando para mim com olhos vazios, pedindo socorro. Corri para o barco, mas a sensação de que algo estava me seguindo era esmagadora. Quando eu olhei para trás, vi as águas se contorcendo, como se algo estivesse tentando sair delas. Algo monstruoso, algo velho e esquecido. Eu estava prestes a entrar no barco quando, com um estrondo, a criatura surgiu, rasgando a água com seus braços longos e desproporcionais. Seus olhos brancos me encararam, e eu senti uma pressão insuportável na minha mente, como se ela estivesse invadindo meus pensamentos. Por um segundo, o mundo ficou em silêncio. A criatura parecia me conhecer, como se soubesse exatamente o que eu temia. E então, o lamento. Um grito agonizante que parecia vir de dentro da terra, das próprias raízes da floresta. A criatura me apontou com um dedo, e a água ao meu redor começou a subir, a me engolir. Eu não sei como consegui escapar, mas de alguma forma consegui dar partida no motor do barco e fugir. Quando finalmente cheguei a uma cidade próxima, mal conseguia respirar. Meu corpo tremia como se tivesse passado por um pesadelo, mas eu sabia que o pior ainda estava por vir, porque o que vi, o que senti naquela noite, nunca vai me deixar. Eles ainda estão lá, nas águas do Araguaia, aguardando. E uma parte de mim ainda sente o peso daqueles olhos sobre mim, à espera do momento em que eu realmente entender o que aquela criatura queria. E eu sei que um dia ela vai voltar para cobrar o que deixou para trás. Eu lembro como se fosse ontem. Eu e alguns amigos decidimos fazer uma expedição na região do Amazonas,
mais precisamente perto de Manaus. O objetivo era visitar algumas comunidades ribeirinhas, conhecer um pouco mais sobre a vida na floresta e, claro, viver um pouco da cultura local. Até aí, parecia uma viagem comum. Era uma tarde quente. O calor intenso da selva e a umidade tomavam conta do nosso corpo. Já estávamos há cerca de 2 dias de barco, navegando pelos rios que cortam a Amazônia, quando algo começou a incomodar a gente. Estávamos perto de uma pequena cidade chamada Itacoatiara, a cerca de 200 quilômetros de Manaus, quando o clima começou a mudar. O céu, que até então estava limpo e sem nuvens, de repente se cobriu de uma névoa espessa, como se a floresta estivesse engolindo tudo ao redor. Foi então que o nosso guia, um homem de uns 50 anos, que morava na região há muito tempo, começou a se comportar de forma estranha. Ele ficou mais quieto, com os olhos atentos a cada movimento na água. Perguntei o que estava acontecendo, mas ele evitou responder diretamente, dizendo apenas para tomarmos cuidado. A princípio, achamos que era apenas superstição local, mas logo descobriríamos que havia algo mais ali. Nessa noite, acampamos às margens de um igarapé, um pequeno braço de rio, e a sensação de desconforto só aumentava. O som da floresta à noite era denso, mas havia algo diferente. Não era o barulho das aves ou dos insetos, mas uma sensação de que algo estava observando a gente. Um dos meus amigos, o Lucas, decidiu se afastar um pouco para pegar lenha para o fogo. Passaram-se uns 20 minutos e ele não voltou. Fui atrás dele, com o coração acelerado. Caminhei pela margem do igarapé até o ponto em que ele deveria estar. Mas não encontrei nada. Só o silêncio. Voltei para o acampamento e avisei os outros, mas não estava mais tranquilo. Sabíamos que ele tinha ido por ali, mas parecia que ele simplesmente desapareceu. Foi então que o guia, de forma ríspida, nos disse que era melhor voltarmos ao barco e sairmos dali, mas não explicou o porquê. Apressamos o passo e, enquanto nos aproximávamos do barco, uma sensação gelada tomou conta de mim. Foi quando ouvimos o som. Era um sussurro, fraco, vindo da floresta. Não sabia o que era, mas tinha a impressão de que não deveria ouvir aquilo. Era como se alguém estivesse chamando, mas com uma voz rouca, quase abafada pela umidade da selva. Ficamos paralisados por um momento. E então, o inesperado aconteceu. O Lucas surgiu de repente da mata com um olhar vazio, como se não fosse mais ele. Sua roupa estava suja, os cabelos embaraçados, e o rosto, ele estava pálido, quase sem vida. Tentamos chamá-lo, mas ele não respondia. Quando tocamos nele, ele se afastou, como se estivesse em transe. De volta ao barco, o guia nos disse que naquela região, próximos a Itacoatiara, havia lendas de uma entidade chamada Caboclo da Mata. Ele era um espírito que se alimentava da alma dos incautos, que se aventuravam na floresta sem respeito. Quem era chamado por ele voltava com a alma perdida, sem saber mais quem era, apenas andando como um morto-vivo. Essa história parecia absurda, mas ao ver Lucas daquela forma, não sabíamos mais o que pensar. Nós tentamos seguir em frente depois daquele episódio, mas, com o tempo, as lembranças começaram a se transformar em algo ainda mais perturbador. Quando voltamos para Manaus, Lucas parecia estar em um estado permanente de confusão. Ele não conseguia mais se lembrar dos detalhes da expedição. Mas, sempre que alguém mencionava Itacoatiara ou a floresta, seus olhos se arregalavam, como se fosse acordado de um pesadelo. Ele se afastou de todos, se isolou, e foi como se o rapaz que conhecíamos tivesse sido engolido por aquela experiência. Foi depois de alguns meses que recebi uma ligação. Era do Lucas, o que me fez sentir um alívio momentâneo.
Ele nunca ligava, então, imaginem meu espanto quando ele me contou algo que me deixou gelado até os ossos. Ele estava morando em um pequeno apartamento na periferia de Manaus e, à primeira vista, parecia que ele havia recuperado um pouco da sua antiga personalidade. Porém, quando ele começou a falar, notei algo estranho na voz dele. Era uma espécie de tremor, como se ele estivesse tentando esconder um medo profundo. Eu não deveria ter ligado, ele começou, hesitante. Eu sei que vocês não acreditam em mim, mas preciso contar antes que seja tarde demais. Eu o incitei a continuar, e depois de um longo silêncio, ele desabafou. Eu comecei a ter pesadelos. Não é como qualquer pesadelo normal, é como se fosse real. Eu acordo e estou de volta na floresta com aquele sussurro me chamando. Mas o pior é que, de vez em quando, eu vejo os olhos. Não são humanos. São como olhos de animais, mas com uma intensidade maligna, como se me observassem o tempo inteiro, esperando para me pegar. Ele fez uma pausa longa, e o som do vento ao fundo da linha telefônica parecia aumentar, como se ele estivesse em algum lugar distante da cidade. Eu fui até a casa do guia, sabe? O homem que nos acompanhou naquela viagem. Ele me disse que tudo o que aconteceu naquela noite é real, mas que eu não deveria ter voltado. Porque agora, a mata me escolheu. E o pior, meu amigo, é que eu sei que não estou mais sozinho aqui. O som da linha ficou ainda mais abafado. Eu quase pude ouvir um sussurro, algo distante, mas inconfundível, como se alguém estivesse falando ao fundo. Não ligue mais para mim, por favor. Eu estou indo embora para o interior, para um lugar onde não possa ser encontrado. Não vá atrás de mim. O que você vai ver vai ser a última coisa que verá. A ligação foi cortada abruptamente. Eu não sabia o que fazer. Fiquei com a sensação de que havia algo muito mais profundo acontecendo do que eu poderia imaginar. A história de Lucas me atormentou, mas o pior ainda estava por vir. Lembro que algumas semanas depois, um de nossos antigos amigos, o Felipe, que também havia participado da expedição, começou a se comportar de forma estranha. Ele começava a ter ausências, como se estivesse ouvindo vozes, e, às vezes, seus olhos pareciam perdidos em algum lugar distante, como se ele estivesse vendo algo que não deveria. Um dia, ele me chamou para ir até o Rio Negro, perto de Manaus, onde ele havia decidido morar. Ao chegar lá, vi uma expressão em seu rosto que nunca tinha visto antes. Ele parecia vazio, como se tivesse sido possuído. Antes de entrar no barco, ele me disse, com os olhos arregalados, "Eles estão voltando. Eles nunca nos deixaram, estão nos esperando." E então, ele entrou no barco e foi embora. Nunca mais o vi. Nunca mais soube de nada sobre Felipe. O que me resta agora é o silêncio da floresta e o constante medo de que, em algum lugar entre o Rio Negro e o Rio Solimões, a mata ainda nos observa. Sei que algum dia, por mais que eu tente evitar, ela vai me encontrar. Ela tem algo sobre nós, algo que a gente não entende, algo que está além da razão. E, o pior, é que posso ouvir o sussurro quando o vento sopra entre as árvores, chamando, aguardando, esperando. Se algum dia alguém se aventurar em Itacoatiara, ou em qualquer cidade da Amazônia, perto dos rios mais profundos, comecem a ouvir atentamente. Se o vento começar a sussurrar seu nome, é melhor dar meia volta, porque a mata nunca esquece. E ela sempre vai atrás dos que ousam se perder nela. Lá no coração da Amazônia, uma pequena vila chamada Boa Vista do Ramos. Não sei se você já ouviu falar, mas esse lugar fica no meio do rio Solimões,
longe de qualquer grande cidade. E a mata ao redor é densa, escura, como se guardasse segredos que ninguém nunca deveria saber. E é sobre um desses segredos que eu quero te contar. A história começa com um jovem chamado Rafael, um pescador de Boa Vista do Ramos. Ele vivia uma vida simples, sem muitas preocupações, até que uma noite, voltando de uma pescaria, ouviu algo estranho vindo da floresta. Era um som suave, como o sussurro de vozes. Não era como o barulho dos animais que ele estava acostumado a ouvir. Ele parou o barco, e por um momento só escutava o som da água e das folhas ao vento. Mas algo não estava certo. Aquela noite estava mais escura que o normal. O céu estava coberto por nuvens pesadas, e a lua não dava o ar da graça. Rafael sentiu um calafrio na espinha. Ele já tinha ouvido histórias sobre aquilo. Histórias de coisas que ninguém deveria ver ou ouvir naquelas matas. Mas ele sempre ignorou. Era mais fácil fazer de conta que essas coisas não passavam de lendas. Mas naquele momento, ele não tinha tanta certeza assim. Ele remou devagar em direção ao som, achando que poderia ser algum animal, talvez um bicho preguiça ou um macaco. Mas a cada remada, as vozes pareciam mais próximas. E então, ele viu. No meio da floresta, havia uma luz fraca, como uma chama distante, mas a luz não iluminava nada ao redor, apenas ficava lá, flutuando no ar. Rafael se aproximou com o coração batendo forte no peito. Ele sabia que não deveria se aproximar, mas algo dentro dele o impulsionava. Quando chegou bem perto da margem, a luz se apagou de repente. O silêncio tomou conta do ambiente, mas então, uma figura apareceu na beira da água. Era uma mulher, alta e magra, com o rosto pálido, como se nunca tivesse visto o sol. Seus olhos eram profundos e olhavam fixamente para Rafael, com um olhar vazio, sem vida. Ela estava vestida com um vestido branco, mas estava sujo, como se tivesse sido arrastada pela lama. Ela não se mexia, apenas o observava, como se estivesse esperando algo. Rafael ficou paralisado. Ele queria gritar, correr, mas algo o prendia no lugar. E foi então que a mulher começou a falar, uma voz suave, quase um sussurro. Eu te vi. Você viu o que não deveria ver. Ele tentou afastar o olhar, mas não conseguiu. A mulher começou a andar lentamente em sua direção, e cada passo dela fazia o som da água se arranhar como se fosse algo tentando se libertar da terra. Quando ela estava bem perto, ela estendeu a mão, como se fosse tocá-lo. Mas antes que pudesse, Rafael, tomado pelo medo, gritou e puxou o remo para se afastar. Quando ele olhou para trás, não havia mais ninguém ali. A figura sumira, e a única coisa que ele podia ver era o espelho da água. Rafael estava em choque, e sem pensar duas vezes, deu a volta e remou desesperadamente de volta para sua casa. Na manhã seguinte, ele não queria contar nada para ninguém, com medo de ser ridicularizado. Mas algo estava mudado dentro dele. Ele sentia um vazio estranho, como se a imagem daquela mulher o estivesse seguindo, como se o olhar dela estivesse dentro de sua mente. Ele sabia que não poderia ficar ali. Naquela noite, Rafael decidiu sair da vila e seguir em direção à cidade mais próxima, Manaus. Mas antes que ele fosse embora, alguém o parou na beira do cais, o velho pescador Zé da Mata, um homem que todos na vila conheciam por sua sabedoria sobre as histórias antigas da Amazônia. Ele sabia o que Rafael estava prestes a fazer e o avisou. Não vá, meu filho, a mulher que você viu. Ela não é de carne e osso. Ela é a Cuca da floresta, uma alma perdida que vaga pelo rio em busca de pescadores, tentando levá-los para o fundo. Ela já levou muitos. Se você for embora, ela vai te seguir até Manaus. E quando você chegar lá, vai ver coisas ainda mais terríveis. Rafael riu nervosamente
e tentou sair, achando que o velho estava apenas contando mais uma história de assombração. Mas o Zé da Mata segurou firme em seu braço e disse: "Escute bem. Se você quiser se salvar, procure pelo maracá, o tambor mágico que dizem ser capaz de afugentar espíritos. Ele está em um templo antigo, perdido em algum lugar perto de Iranduba. Mas você precisa ser rápido." Rafael não acreditou, mas decidiu tentar. Ele sabia que a figura da mulher estava começando a assombrá-lo cada vez mais, e talvez o velho tivesse razão. Então, ele partiu para Iranduba. E depois de dias de busca, encontrou o templo no meio da selva. Dentro do templo, havia um tambor feito de couro de jacaré e com inscrições indígenas antigas. Quando ele tocou o tambor, uma força poderosa parecia liberar, e em um segundo, o espírito da mulher apareceu, agora com um rosto deformado, com olhos vermelhos e uma boca cheia de dentes afiados. Mas ao ouvir o som do tambor, ela gritou de dor e desapareceu no ar, como se fosse engolida pela própria escuridão. Rafael sobreviveu. Mas o que ele não sabia, e o que ninguém sabia, é que o tambor tinha um preço. Ao tocar o maracá, Rafael havia liberado algo ainda mais terrível. Quando ele chegou a Manaus, a cidade estava em pânico. Um mal inexplicável estava se espalhando. E o pior, a mulher não estava sozinha. Ela tinha chamado algo muito mais antigo e sombrio para o mundo. E agora, ninguém estava a salvo.